Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, e a hora já está adiantada, já está tarde. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se assentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, primeiramente, vou fazer uma explicação que fiz ontem no Café com Jesus, fiz no Evangelho, no dia, que a minha mão, essa que eu faço o sinal da cruz, é a mão direita, tá? E então, a mão direita tá aqui no vídeo, que o vídeo é gravado ao contrário. Parece ser a mão esquerda, mas essa é a minha mão direita, essa é a minha mão esquerda, tá? Então essa mão direita eu pego sempre, eu sou direito, pego a direita, então a minha mão direita. E eu falei ontem que tudo que parece ser, talvez não é, né? Ou que não parece ser e é. E aqui nós estamos vendo Jesus mostrando isso, a verdade. Então quando nós mostramos a verdade, quando ela está na escuridão, ela passa a ser uma graça muito grande, quando nós conseguimos enxergar a verdade. E esse enxergar a verdade, nós vamos ver agora no Evangelho. Essa verdade dita com a palavra de Deus, junto com a igreja, os ensinamentos. E hoje está nos falando sobre os milagres, a multiplicação dos pães, a cura dos enfermos. E um detalhe muito importante que nós aprendemos hoje junto com a igreja, que precisa da minha ação diante do milagre de Deus. Sempre Jesus falava: tua fé te curou. É uma ação minha, é um querer meu. Sabe por quê, irmãos? Tem muitos que foram atrás de Jesus somente para comer o alimento. Ele vai falar isso depois. Buscando o alimento que não perece, nós vimos ontem. Mas hoje ele nos mostra, através dos apóstolos, dos discípulos, que a graça para acontecer tem que ter a parte deles também. Então a nossa vida diante da graça de Deus, diante do milagre, nós temos que fazer a nossa parte. Até o mover da palavra de Deus, a nossa frase hoje do Lectio Divino é: façamos a nossa parte e Deus saciará a nossa fome. Vamos ver no Evangelho? Então, ele encheu-se de compaixão, ele se retirou para um descanso, um momento de oração com o Pai, mas a hora que ele retorna, ele vê aquele povo que estava ali com fome. Aí os apóstolos, os discípulos falam assim, ao entardecer, os discípulos aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto, manda que vá embora. Olha aqui o que Jesus fala: não é para ir embora, dê deles mesmo, dê vocês mesmos de comer. Vamos trazer para a nossa vida essa palavra? Vamos virar aqui já, tá? Já vou andar conforme o mover de Deus no nosso coração. Vamos trazer aqui que eu tenho alguém enfermo, ou vamos lá, vamos trazer alguém com um problema no vício da droga, o vício do álcool, faltando um emprego, né? Aquela pessoa que falta um emprego. Meu filho está passando por aprovação.
tantas coisas. Será que meu pai me ama? Aquelas provações assim da vida. Meu filho me ama? Meu pai me ama? Eu peço a cura que meu filho me ama, eu peço a cura que meu pai me ame, eu peço que a cura que eu consiga, que meu filho siga a Deus, a pessoa que eu amo siga a Deus. Eu peço a cura de uma enfermidade da pessoa. E eu peço essa cura. Falo, Senhor, despede ele, manda embora, leva logo. Não, não, não. Peça você mesmo. Faça você mesmo. Dê você de comer. De que forma, irmão? Trazendo para a nossa vida. Jesus pede que leve para ele o que eles tinham. 5 pedaços de pães, 2 peixes. E como que nós vamos trazer para Jesus, para Deus, o que nós temos? Diante de tudo isso que eu falei aqui, pedir a cura do álcool, da droga, sabe qual que é a palavrinha que Deus acrescenta? O amor. O amor é tudo. Para que todos esses sejam curados do álcool, da droga, a falta do emprego, que meu filho, a cura que meu filho me ame, a cura que meu pai me ame, a cura que essas pessoas sigam a Deus, que eu amo tanto, que eu quero levar essa pessoa para Deus, a cura dessa enfermidade. Eu tenho que colocar esse pouquinho desse amor que eu tenho nas mãos de Deus. Eu levei para ele esse pouquinho do meu amor. E diante desse pouquinho do meu amor, Deus vai me mostrar. Ele vai multiplicar esse amor. Né? Vai nos dar essa graça. Ali está dando um alimento do pão e do peixe para o corpo. Mas ao mesmo tempo ele está nos ensinando a viver a graça também do alimento espiritual. A graça de olhar para que nós precisamos fazer a nossa parte. E de que forma que eu vou fazer a minha parte para que seja curado alguém do álcool, das drogas? Que o meu emprego, o meu desemprego seja Deus colocando a mão, um milagre. Para que o meu filho me ame, a minha esposa me ame, todos que estão ao meu redor me amem. Se eu estou só pedindo que as pessoas me amem, mas e eu estou fazendo a minha parte? Vou dar um exemplo aqui na prática. Eu quero que o meu filho vá para Deus. Que seja um homem, uma mulher de Deus. E como que está o meu agir diante de levar para Deus ali? Será que eu estou sendo um homem ou uma mulher de oração? Será que eu estou sendo um homem ou uma mulher, ou um filho, uma filha, que vou lá aos domingos da Santa Missa? Que a missa é tudo para mim na minha vida, porque é a presença de Jesus Eucarístico. Será que eu me confesso? Será que eu vivo a graça de estar na unidade com Deus? Será que quando eu levo meu filho lá na catequese, largo ele na porta da catequese, chega o domingo, eu nem na missa vou e eu falo, você tem que ir para a catequese? Será que eu estou vivendo isso, irmão? Será que eu estou vivendo essa graça? Será que eu estou dando esse pouquinho ou eu só quero assim, Deus, faz um milagre aí. Se vira. Eu não faço a minha parte. Isso ficou muito claro hoje, irmão. Se eu estou sendo esse homem, essa mulher, esse filho, que eu falo que eu quero que as pessoas me amam, que eu falo que eu quero que as pessoas mudem do álcool. O exemplo do álcool. A maior dificuldade da pessoa com álcool é a convivência do amor. Porque ela é uma pessoa decepcionada, é uma pessoa que decepcionou muitas pessoas, é uma pessoa que se frustrou. É a mesma coisa a depressão, é a mesma coisa as drogas, é a mesma coisa tantas coisas, o agir do mal dentro de nós. E aí, irmãos, nós vamos vivendo isso também no desemprego. Por que o desemprego? Porque a falta de compaixão, tem coisas que destroem a inveja, tem muitas coisas. Talvez você arruma um emprego e sai do emprego por quê? Porque tem algo de errado contigo. Não é o emprego, Deus está te dando emprego. Mas será que eu não preciso fazer minha parte no emprego? Será que eu não preciso ser mais dedicado no meu emprego? Será que eu tenho que parar de querer ter inveja dos outros, falar mal dos outros dentro do emprego? Aí vamos indo, tantas coisas que Deus vai te mostrar agora. Ele vai multiplicar o amor dentro da tua casa. Ele vai multiplicar o amor nesse homem, nessa situação que você está levando para Deus, que é aquela pessoa com fome, é aquela pessoa que está passando o problema do álcool. Sabe, irmãos, quando eu vivi esse momento da minha vida com o problema do álcool, o problema dos vícios, das drogas, a maior dificuldade foi essa. Encontrar o amor na minha vida. Quando eu comecei a encontrar Deus, que é a fonte do amor, e eu entendi que o amor tinha que sair de mim primeiro. Eu ajudar alguém, eu dar o meu melhor para alguém, eu recebi esse amor dele que me amou tanto. E eu entendi que aquelas pessoas que estavam perto de mim não recebiam esse amor, e eles precisavam experimentar. Começou a mudar tudo dentro de mim e a minha vida ao meu redor. Não foi os outros que vieram até mim, fui eu que comecei a mudar. Então assim é a diferença. Para que aqueles que estão perto da gente amar, nós temos que ter dado os bons exemplos. E de que forma?
foi lá num acampamento, foi no grupo de oração. De que forma? Aqueles irmãos lá me deram aquele mover ali, naquele momento que eles deram o tempinho deles, naquele momento que eles deram um pouquinho do que eles tinham, desses discípulos, né, que estavam ali servindo. E nesse servir desses irmãos eu consegui sentir um pouquinho do amor. E aí nós saciamos a nossa fome. Então, eles trouxeram um pouquinho que eles tinham, não eram perfeitos, não eram pessoas perfeitas, dando um testemunho de luta, de vontade. E é isso que eu vejo hoje. As pessoas que estão lutando, que estão se oferecendo para que eles possam ter mudanças. E a mudança deles vai trazer o efeito, vai multiplicar o pouquinho que eles têm e muito para as muitas graças e muitas bênçãos na vida das pessoas. E assim eu digo dentro da tua casa. Aquela pessoa que está com problema do álcool, talvez você só ficar condenando e criticando, demonstra um pouquinho deste amor. De que forma? Suportando. De que forma? Compreendendo, dando o tempo necessário para o diálogo. Talvez, irmão, a gente só critica e fala, você tem que ir para Deus, mas eu não dou bons exemplos também de bons tratos. Eu vivo gritando, brigando, maldizendo. Tantas coisas que Deus pode mostrar para nós, irmãos. Coloca a mão no teu coração. Diante do que você tem para levar para Deus hoje? Diante do que você tem hoje para fazer a tua parte, para que Deus sacie a nossa fome. Nós como multidão, nós como discípulos. Talvez hoje a tua missão é estar diante de ser um discípulo de Jesus. Na tua missão, como nós vimos hoje no Café com Jesus, de anunciar o Evangelho, primeiro com o teu testemunho. Olha só que bênção, irmãos. Café com Jesus, direcionando a mesma situação hoje para nosso lecto divino. O mover de Deus. É o mover dele, ele é o único. Ele é o nosso Senhor que nos ama. Ele está nos mostrando isso. Ele está nos dando direcionamento. Ele está nos mostrando, vem filho, traz para mim a tua vida também. Não queira só ser só um homem ou mulher, deixa tudo nas mãos de Deus. É aquela frase assim que diz assim, irmão, ora por mim. Aí só ora, mas eu não faço a minha parte. Tem que ter a nossa ação. Diante da cura, diante da libertação, meu irmão. Tantas coisas eu preciso, sabe? Quando alguém diz para você, vai confessar. Quando alguém diz para você, se una à Santa Eucaristia, se una a Jesus. E a maior graça é quando você vê um irmão ser obediente e entender que é Jesus que salva. Que nós somente estamos ali como um canal de uma graça, porque nós estamos vivendo isso e estamos vencendo. E aquele irmão que te ouve, você está vivendo a segunda união, regulariza isso na tua vida. Ou você está somente amaziado, não está casado na igreja, casa na igreja. Ou você não tem filhos, dê a liberdade para que Deus dê essa graça. E você vai lutando e você vai vendo testemunhos de vida. Quantas curas, quantas libertação precisa da minha ação. Às vezes eu estou levando uma vida na desgraça, uma vida onde está tendo muitas coisas erradas, mas eu preciso deixar que Deus fale comigo. Dê você mesmo de comer hoje. Dê você mesmo de comer dentro da sua casa. Talvez você está colocando somente lá no sacerdote, né? O pai e a mãe. Eu tenho que dar de comer. De que forma? Se é um alimento espiritual, o que eu vou dar para o meu filho? Vai, leva lá para ele. Leva para Deus. Qual que é essa situação? O Senhor está me colocando assim, muito forte, irmãos, hoje. As pessoas estão tentando mudar o seu filho, mudar a sua filha, mas não tem mudança na sua vida. Não tem exemplos bons, que Deus é bom. Se eu me uno a Deus, eu dou um bom exemplo. Eu me uno de que forma? No momento de oração, é na comunidade, é dando bons exemplos. É eu vencendo o meu eu pedindo perdão, eu me reconciliando, eu fazendo a minha parte de cristão, que é viver a palavra de Deus na minha vida, e esse testemunho vai mudar o coração daqueles que estão comigo. O Senhor me coloca assim, muitas pessoas tentando empurrar para a pessoa fazer, mas não vive. E isso, irmão, é uma grande palavra que se chama hipocrisia. Faça o que eu digo, não faça o que eu... faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? Então quer dizer que você tira o peso de você e você tem que fazer, e eu não. Agora, se você dizer assim, querido filho, faça o que eu falo. E viva do mesmo jeito que eu estou vivendo. Eu estou na luta. Eu não está fácil a minha vida.
Eu tive problemas assim, mas hoje eu estou mudando isso. Eu quero mudança, eu não quero mais. Mas a minha carne perece. Eu tenho dificuldades. Eu quero mudança na minha vida. Eu quero que eu e você, filho e filha, sejamos diferentes. Eu quero que nós sejamos homens e mulheres de oração. Eu quero que nós dois lutamos junto para seguir a Jesus. Eu quero que você entenda, meu filho ou minha filha, que você sem Deus não é nada. Eu quero que você entenda, meu filho e minha filha, que a minha vida foi assim, sem Deus até esses momentos. E hoje eu quero mudança na minha vida. Eu quero que você entenda, meu filho e minha filha, que o pouquinho que nós temos hoje, nós estamos levando para Jesus. E Ele vai multiplicar. Ele vai saciar a nossa fome. Porque é só assim que nós vamos conseguir vencer. É só assim que nós vamos fazer um milagre. É só assim que nós vamos conquistar a cura de uma enfermidade. E só assim nós vamos entender que a nossa vida está nas mãos de Deus. E que nós vamos estar unidos com Deus, mesmo que venha a morte. Nós vamos viver. A morte somente do corpo, mas vai ser ressuscitado. Porque o nosso Senhor nos mostrou isso. E nós estamos unidos no amor. E nós precisamos viver esse amor dentro da nossa casa. Nós precisamos nos unir com o verdadeiro sentido do amor, que é o nosso Senhor. Querido irmão, é um direcionamento que Deus colocou agora no meu coração. Que Deus abençoe a nossa vida. E que dessas palavras, Senhor, eu primeiramente assuma ela na minha vida. Que eu possa estar levando a teus pés, Jesus, tudo que as palavras que saíram da minha boca hoje, para a minha vida, para os meus filhos e para a minha esposa. E também eu peço, Senhor, que haja na vida dos nossos irmãos. Sacia a nossa fome, Jesus, porque nós queremos ser saciados. Dai-nos essa graça. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria, encerrando este momento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.